Olá pessoal, estamos de volta aí, muito tempo sem gravar, mais uma videoaula aí. Hoje eu vou tentar fazer uma videoaula curta para o pessoal. O pessoal está reclamando por causa do tempo, né? De aula é muito grande, então hoje nós vamos fazer uma agenda simples aí utilizando o JPA 2.0. Estou usando aqui o NetBeans 8, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos na aba Serviços no NetBeans, vamos em Banco de Dados, vamos em JavaDB e vamos pedir para inicializar o servidor de banco de dados. Pode ser qualquer outro banco, aqui eu estou fazendo para andar mais rápido, tá? Poderia ser MySQL, SQL Server, etc. Bom, uma vez que ele conectou, eu vou criar o meu database. Então, para isso eu vou dar o nome do banco de dados como minha agenda. Aqui você coloca o seu usuário e ali você vai colocar a sua senha. E pode colocar qualquer uma, elas têm que ser a mesma. Clique em OK e ele está criando o banco de dados. Aqui embaixo vocês podem ver, criando. Vamos aguardar um tiquinho. Prontinho, está criado, está aqui, ó, minha agenda. Eu clico aqui e peço para conectar, porque essa conexão vai ser usada quando eu criar o projeto, ok? Então vai ser uma aplicação, um back-end na realidade que eu estou fazendo aqui. Nós vamos criar então em projeto uma aplicação web. Então vamos em novo projeto, Java aplicação web. Vou colocar aqui Java app, eu vou colocar Java app minha agenda, pode se colocar qualquer nome, usar pastas dedicadas, deixa marcado, desmarca criar classe principal e finalizar. Muito bem, depois dos pacotes criados eu vou em pacote de código fonte, nova, outros. Em categorias eu vou escolher persistência e vou criar uma classe da entidade. Próximo, eu vou criar uma classe chamada contato, que vai ser os contatos da minha agenda, bem simples. O pacote ele é um modelo, tá? Porque essas classes são modelos, serão os modelos utilizados no banco de dados, e deixo marcado criar a unidade de persistência, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Esse é o nome da minha unidade de persistência, eu vou deixar do jeito que está. Aqui eu escolho Hibernate JPA 2.0 e vou escolher aquela conexão que a gente fez. Ela deve aparecer aqui, contatos, minha agenda, certo? Escolho, deixo marcada a estratégia de geração de tabela. O próprio JPA vai criar essa tabela para mim e clico em finalizar. Ele está gerando a classe para mim. Muito bem. Vou guardar mais um tiquinho. Muito bem. Aqui nós percebemos que tudo que vem com arroba na frente é uma anotação. Então, arroba entity significa que essa classe contato ela será uma tabela no banco de dados. Bom, eu vou inserir mais uma anotação aqui, chamada arroba table do Javax persistência. E vou colocar name. E aqui dentro eu vou colocar contato. O que foi feito aqui é o seguinte: se eu não colocar arroba table e colocar o nome contato, lá no banco de dados ele vai criar para mim, certo? Uma tabela chamada contato com C maiúsculo. Eu quero que ele crie a tabela contato com C minúsculo. Além disso, se a gente vier aqui, ó, na nossa conexão, lá minha agenda, e dar uma olhadinha, nós vamos aqui em root e em tabelas. Percebemos que não existe nenhuma tabela ainda, porque o próprio JPA vai criar isso pra gente, certo? Nessa parte de ID, arroba ID significa que esse atributo aqui vai ser o ID da minha tabela, certo? Então essa anotação arroba ID diz isso, que esse vai ser o ID. E a estratégia de geração, tá? Vai ser auto, ou seja, vai ser auto incremento. Ele mesmo vai criar isso daí, tá? Vai ser
O primeiro registro vai ser 1, o segundo 2, o terceiro 3 e assim sucessivamente. Aqui eu alterei o nome do atributo para ID contato, ok? E eu vou apagar tudo isso aqui embaixo, certo? Deixar dessa forma aqui. E vou inserir os outros atributos que eu preciso. Não vou inserir muitos. Vou inserir nome, endereço e e-mail, e vou inserir também não vai ser string, vai ser do tipo date, data, nasce, pronto. Aí ele está dando um errinho aqui, significa que eu vou ter que importar. Eu venho na lambdazinha, importe Java util date, prontinho, o erro sumiu, ok? Então cada atributo desse aqui vai ser um campo na minha tabela, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar um Alt, Insert e vou gerar o construtor. Vou gerar primeiro um construtor vazio, vou dar um seguro Alt, Insert outra vez, vou gerar agora um construtor que só tenha os outros campos. O ID contato vai ser gerado automaticamente de acordo com a nossa estratégia. Nós escolhemos aqui Generate Value. A estratégia é que ele gere automaticamente. Você tem várias outras opções aqui, ó. Tem Identity, Sequence, Table. Eu costumo usar para MySQL o Identity, mas eu vou deixar alto que vai funcionar bem também. E vou gerar os Getters and Setters. Seleciono todo mundo, peço para encapsular os campos. Prontinho, gerou. E por último e não menos importante, o equals and hashing code, que são usados de forma interna pelo Java ali para fazer comparação de objetos, etc. Ok? Quem tiver alguma dúvida, dá uma pesquisadinha na internet para que serve o hash code e o equals, tá? Nesse tipo de classe, certo? Então, fazendo uma revisãozinha rápida, @entity significa que é uma entidade ou tabela no banco de dados. Aqui eu estou dizendo que o nome da tabela será contato, certo? Aqui eu estou dizendo que o ID, tá? Que o campo que o atributo ID contato ele vai ser o ID da tabela, tá? Será a chave primária, será a chave primária da tabela, ok? Aqui é minha estratégia de geração, ou seja, vai ser auto incremento. Esses aqui são meus atributos. Existem muitas outras anotações, por exemplo, esse cara aqui, que é do tipo data, ele tem uma anotação especial. Então eu clico aqui nessa lâmpadazinha amarela, criar a anotação @temporal, tá aqui, ó. Ele vai ser do tipo data. Se eu apagar esse cara aqui, ele vai dar um erro. Eu prefiro que ele fique dessa forma e peço para importar o Javax Persistence Temporal Type. Aí ele vem aqui para cima, automaticamente já está anotado, significa que esse cara vai ser do tipo data. Eu tenho muitas outras anotações, por exemplo, @colon. Vou falar só de alguns aqui, ó. Então, olha lá, do Javax Persistence. Então, eu tenho várias coisas aqui, vários atributos que eu posso colocar. O comprimento, então o nome, por exemplo, eu quero que o comprimento do nome, que seja criado na tabela, uma tabela com o comprimento do campo nome com, sei lá, 80, vírgula, contra espaço. Eu posso querer que ele não seja nulo e assim por diante. Eu não vou falar de todos aqui não, porque vai tomar tempo. E quanto ao nome, eu posso mudar o nome aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar, da mesma forma que eu mudei o nome aqui na tabela, que ia ser contato com C maiúsculo, eu passei para contato com C minúsculo. Aqui, se eu colocar name, o nome da tabela, desse campo aqui, em vez de nome, será name. Ok? Então, eu não vou colocar nada, é só vocês pesquisarem, tá? Depois @colon e suas propriedades. Eu vou selecionar tudo,
Pronto, identei, ficou bacana e salvo. Tá aí, a nossa tabela é essa. Essa classe vai representar a tabela no banco de dados. Certo? Bom, agora nós precisamos criar o DAO, que é o Data Access Object, que é o cara que vai fazer, né, o meio de campo entre o modelo, tá, e o banco de dados. Então vamos criar ele aqui, novo. Nós vamos em outro, vamos escolher persistência e nós vamos aqui classes do controlador JPA de classes da entidade. Vamos colocar um próximo, apareceu modelos contatos aqui, ó, no classe de entidade. Eu vou mover eles para cá, vou adicionar, tá aqui, próximo. Então o nome do projeto é esse aqui. Aqui eu vou mudar o nome do pacote, que vai ser DAO, tá? Que é Data Access Object, ou seja, objeto de acesso aos dados, e clico em finalizar. Ele está gerando para mim. Ok? Então, a gente está no pacotinho DAO. Então nós vimos que agora o contato JPA controle, ele implementa aqui, né, a interface serializable, certo? E ele recebe um Entity Manager Factory, tá? Para ele conseguir funcionar. E aí, na hora que a gente for dar um new nesse DAO, o que nós vamos ter que passar para ele? Um Entity Manager Factory, que é um cara que vai fazer a conexão com o banco de dados para a gente. Uma vez feito isso, eu posso usar o Create para mim guardar o contato, né? Para mim salvar o contato, o Edit para editar o contato, o Destroy para deletar, o Find Entities aqui para mim buscar todos os, para retornar uma lista de contato, para fazer paginação, etc. Aqui para a gente busca um único contato, e aqui a gente consegue saber quantos contatos nós temos, tá? Na nossa tabela, quantos registros temos na tabela. Muito bem. Para trabalhar com o JPA, com o driver, nós vamos precisar de importar aqui o driver do banco de dados, tá? Que estava faltando. Como nós estamos trabalhando com o Derby, que é o banco de dados aí que vem junto aí com o MySQL, eu vou colocar o driver do JavaDB. Na realidade, o banco de dados Derby vem junto com o NetBeans aqui, certo? Se fosse outro banco de dados, você escolheria um outro driver. Então, importa, importei o banco de dados. Ok, prontinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Rapidamente aqui, vamos criar uma classe para fazer os testes. Então, nós vamos aqui fazer um primeiro grava contato na tabela, tá? E vou colocar ele no pacote teste e clico em finalizar. Pronto. Nós vamos ter um public static void main, certo? E vamos dar uma olhada no arquivo. Dentro de metainf, aqui nós temos um arquivo chamado persistência.xml, e esse cara que tem todas as informações. Se a gente vem em código fonte, nós vamos ver o nome da unidade de persistência. Aqui nós temos o pacote e o nome da classe. Aqui nós temos a URL, que é onde está o banco de dados, e qual é o banco, qual é a porta, né? Então, se o banco de dados deve tivesse em outra máquina, colocaremos o IP no lugar de localhost. Se fosse mudar a porta, que aqui é 1527, mudaríamos o nome da porta. E aqui o nome do database. Aqui o nome do usuário do banco, que nós criamos aquela anteriormente. O driver que nós estamos usando, que é o Derby, do banco de dados Derby. Temos o password que eu criei. Aqui não tem provedor de cache. E a estratégia de criação de tabela é update, ou seja, se eu alterar qualquer coisa na classe contato, ele automaticamente vai refletir lá na tabela. Exemplo, se eu trocar o nome aqui, rodar ele de novo, trocar esse atributo aqui e rodar ele de novo, ele vai atualizar na tabela. Se eu inserir mais um atributo, ele atualiza na tabela, certo? Se eu retirar um atributo, ele retira também lá da tabela. Só que eu gosto de fazer assim: se eu tiro um atributo aqui, eu retiro também o hash encode e sempre gero ele novamente, ok? Então, para a gente continuar aqui e não perder tempo, eu vou abrir um projeto anterior aqui que eu já tinha feito em teste. Isso.
e vou pegar essa linha aqui e vou explicar já o que vai acontecer. Bom, aqui nós temos o Entity Manager Factory. Por que nós estamos criando essa variável Factory aqui? Porque eu preciso de passar para o contato JPA Controller. Veja o que ele recebe aqui, para ele funcionar. Ele recebe um Entity Manager Factory. Percebam que Factory é de que tipo? Entity Manager Factory. Por isso que eu tenho que passar para ele essa variável. Só que como é que o JPA vai saber, tá, qual banco de dados, que porta que vai usar, qual é o drive que vai usar, a senha do banco, etc e tal? Ele sabe por causa do persistência XML, é ele que tem essas informações. Então existe uma classe chamada persistência XML, que tem um método chamado crie um gerenciador, uma fábrica gerenciadora de entidades, certo? E eu passo isso para Factory. Então eu tenho que passar Java app minha agenda PU, que é o nome da unidade de persistência. É ela que vai falar, que vai dar todos os dados, tá? Aonde que se encontra o banco de dados, qual que é a senha, o driver, qual que é o usuário, o driver, a senha, se tem o cache, que eu não vou falar sobre isso agora, e a estratégia de criação. E aqui é a classe mapeada lá dentro do meu pacote. Dentro do pacote modelo, eu vou ter uma classe chamada, não é esse o projeto que estamos trabalhando, tá? Então dentro da classe modelo eu tenho uma classe chamada contato, certo? Bom, feito isso, eu vou ter que instanciar um contato JPA Controller. Então, contato, vamos, contato JPA Controller, contato DAO, recebe new, contato JPA Controller. Perceba que ele automaticamente já pegou o Factory, que ele recebe esse Factory. Aqui, ó, dê uma olhadinha aqui, ó. Olha o que ele está recebendo, ó. Isso aqui é o construtor, tá, da classe contato JPA Controller. E nesse construtor, olha o que ele está recebendo. Ele recebe um Entity Manager Factory. Então, nós estamos passando Factory aqui, ó, que pode ser qualquer nome que você quiser dar, estamos passando para ele. Ok? Agora ficou fácil. Basta a gente, vamos instanciar um objeto, contato C, recebe new, contato do modelo, e eu vou já colocar os dados, ok? Aqui, ó, usando o construtor que foi criado. Então o primeiro é o nome, eu vou colocar aqui Bárbara, o endereço João Vidal 30 Bela Vista, o e-mail bb@gmail.com e a data de nascimento. Eu não vou trabalhar com datas aqui não, só para mostrar que ele é só para mostrar como funciona. Então isso vai pegar a hora e a data do sistema direto, ok? Para quem precisar de inserir a data aqui, tem que dar uma pesquisadinha aí, porque eu ainda não fiz uma videoaula para isso. Pronto, posso fazer contato DAO, que tem todos os métodos que eu preciso, create, olha ali, automaticamente ele já pega o C. Então vamos rodar isso daí, não Shift F6, vamos ver a saída aqui. Vamos ver, ok. Se a gente for em serviços, lembra que não tinha nenhuma tabela criada, vamos pedir para atualizar, opa, já apareceu a tabela contato, e vamos pedir para exibir os dados. Vamos colocar aqui, dar uma olhadinha, opa, tá aqui, o ID do contato, tudo gravou, belezinho, certo? Então vamos pedalar mais rápido um tiquinho. Vou mudar aqui só o nome das pessoas, umas 10 pessoas.
Shift F6. Prontinho. Se a gente vier olhar aqui, mandar executar com ele de novo, olha ali, já gravou o segundo, ok? Que foi esse aqui, ó. Eu mudei o nome, José, Bárbara. Vamos colocar mais um só. E Carlos. Um Shift F6 para rodar. Vamos ver se vai. Vamos ver agora. Ok. Temos Carlos, José. Ok. Então gravamos já os dados. Certo? Vamos fazer mais uma outra classe aqui, que é para buscar no pacote teste. Vou criar uma nova classe Java e vou colocar aqui busca todos. Muito bem. Então nós vamos colocar aqui um pouco static void main. Vamos, para ganhar tempo, vamos copiar essas duas linhas aqui. Vamos colar elas aqui dentro, certo? Isso é um CRUD, então eu já gravei. Então agora nós vamos ler todos. Então eu vou criar uma lista. Essa lista vai ser uma lista de contato, certo? Lista recebe contato DAO. Então nós temos lá uma file de contato entities. Olha aqui, ele retorna uma lista de contato, certo? Conta e vírgula. Aqui ele está dando erro, nós vamos importar, que é o modelo contrato, ok? Está importado aqui. Vamos importar também o list do Java Util List, certo? Então eu vou fazer um laço aqui só para mostrar o nome dos elementos. Então out, o nome, e aqui a gente coloca contato ponto get nome, e eu vou ter o nome dos meus contatos. Vou rodar um Shift F6. Ok, trouxe todo mundo. Eu poderia inclusive imprimir os outros campos de cada objeto, mas aqui eu optei só para imprimir o nome. Agora eu vou fazer mais um aqui para buscar. Busca um contato. Vou copiar, deixa eu fazer o meu static void main, e vou colocar aqui copiar esses dois. Então, ok. Agora eu vou, como eu quero apenas um contato se recebe contato DAO ponto find, olha aqui, ó. Ele recebe o ID que eu estou procurando e retorna o contato, e eles que eu quero. Então vamos para o contato 2, vou colocar o L ali na frente para não dar erro, que é long. Aqui ele está reclamando que não sabe quem que é a classe contato. A gente importa, está importado aqui, e vamos mandar imprimir o nome de novo. Vamos mandar nome e mais c.get nome. Vamos no Shift F6. Ok, tá aqui. Se a gente for olhar aqui, deixa eu ver, quem? Carlos, eu 3, quem que eu passei? 2, eu passei o 2, vamos olhar o 2 e José. Olha aqui, ó, o ID do contato é esse aqui, 2. E se a gente for olhar na saída, que é o José, olha lá, 2. Se eu mudar para 1, ele vai me trazer um Shift F6. Tá ali, Bárbara, olha aqui, ó, é o ID do contato número 1, que é esse campo aqui, Bárbara. Bom, agora nós vamos editar um contato. Então vamos fazer um para editar, novo,
classe, nós vamos fazer um edita contato. Muito bem, vamos dar um pouco estático admin. Vamos pegar esses dois, que sempre tem que ter em todos os nossos, certo? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, antes de digitar o contato, nós temos que trazê-lo do banco de dados. Então, como nós estamos buscando um, vamos pegar esse código, porque ele busca um contato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o contato chamado Bárbara, certo? Vou buscar o contato, que é o 1L, vamos olhar lá no banco de dados, e vou acrescentar, vou trocar o nome aqui para Maria. O nome vai ser Maria. Então eu tenho que buscar o contato do banco, colocar ele numa variável do objeto do tipo contato. Aí eu faço com que c.set nome receba, por exemplo, Maria. É o único que eu alterei, o único campo que eu estou alterando. E depois eu faço contato DAO ponto edit e passo o contato C. Ok? Então deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá. Vamos colocar um try catch aqui, ó. Caso dê algum erro, ok? Ele vai mostrar. Ele reclamou foi disso. Precisa de um try catch aqui caso ocorra algum erro. Vamos dar mais uma olhada aqui no nosso banco. Vamos colocar aqui. Pronto. Olha lá. Continua Bárbara, porque eu ainda não rodei. Agora vamos rodar esse cara. Então o que eu fiz? Primeiro eu trouxe quem eu quis do banco, setei o campo que eu quis e depois eu chamei o edit. Vamos dar uma olhada no banco. Vejo que tá Bárbara. Quando eu rodar, eu já trouxe, troquei para Maria. Então eu editei o campo. Eu posso fazer isso com qualquer, com exceção do ID, eu posso fazer isso aqui com qualquer, tá? Com qualquer campo aqui da minha tabela. Bom, por último, aqui nós vamos fazer um deletar. Nós vamos apagar contato. Então vou colocar apagar contato. Nós vamos fazer um pouco estático do admin aqui. Como de praxe, vamos pegar essas duas linhas. Lembrando que esse aqui é o nome da minha persistência unit, que fica aqui dentro, ó. É ele que tem todas as configurações de banco de dados, senhas, etc e tal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero deletar alguém. Então vamos olhar aqui no SQL. Vamos deletar o ID número 2. Nós vamos deletar o José. Então, o que a gente faz agora? Podemos simplesmente fazer contato DAO ponto destrói. Quem que nós vamos? O 2. Né? Vamos conferir. Conferir aqui. Nós estamos querendo apagar número 2, José. Número 2. Está aqui. Então, a gente vem. Aqui ele reclama também. Vou colocar o try catch. Né? Vamos ver se o errinho sumiu. Beleza, sem erro nenhum. Vamos rodar. Prontinho. Vamos olhar se lá na nossa tabela existiu o José, né? Agora quando eu rodar o select asterisco from root.contato, ele não deve se encontrar mais ali. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, foi deletado. Ok, galera, então fica aí a videoaula. Quem gostou, clique no joinha ali embaixo e assina o meu canal, que nós vamos estar postando mais algumas videoaulas aí. Então, um abraço e tchau.